Eu vou trazer aqui o vídeo desse ator e eu quero fazer um pedido para você. Eu quero pedir, por favor, veja esse vídeo até o final e faça uma análise desse vídeo. Se você discorda de alguma questão, se você concorda. E caso você discorde, mesmo você discordando, se você acha que esse vídeo é motivo para tanto ódio, para gerar tanta revolta, porque esse vídeo ele começou a viralizar esse final de semana e as pessoas estão assistindo esse vídeo e acusando esse ator das coisas mais absurdas que você possa imaginar e jogando um ódio tão grande sobre esse ator que às vezes a minha referência é diferente da sua e você acha, não, tem que odiar mesmo pelo que ele falou, tem que ir pra cima mesmo. Por isso que eu vou pedir para você assistir o vídeo, colocar pontos que você acha que você não concorda e dizer se há motivo para tanto ódio. Eu vou trazer esse vídeo e antes eu quero trazer dois outros assuntos para a gente abordar. O primeiro é sobre a questão do agro. O segundo também é sobre atitudes de bolsonaristas em relação a pastores evangélicos. Na questão do agro, é uma manifestação, mais uma manifestação, daqueles que se colocam contra o governo atual e que nessa manifestação eles jogam alimentos fora. A gente já mostrou inúmeras vezes isso aqui, nós fizemos um vídeo só com esse tipo de manifestação, de gente do agro jogando alimento fora, jogando alimento no lixo. E muitas vezes ainda ficam revoltados quando você pede para que eles façam uma doação. Já que vai jogar fora, doe para quem precisa, seja para instituições, seja para famílias. Eu quero que você observe mais uma vez, mais uma manifestação, aqui são agricultores do Paraná, veja o que eles falam e observe mais uma vez essa manifestação de jogar alimento fora. Olha só. Nós, produtores de arroz, estamos aqui hoje se juntando com todos os produtores do Brasil, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para dizer para o Brasil, esse produto aqui, ó, da cesta básica, não compensa plantar. É difícil dizer isso pela primeira vez. Esse arroz aqui não tem valor. O que é isso? Nós estamos sendo governados por uma turma, uma quadrilha nesse país. É difícil para nós. O que é isso, nação brasileira? Nós vamos se juntar, nós vamos fazer esse ato e nós vamos se juntar com os caminhoneiros para pedir para esse Brasil um basta. Isso! O mesmo discurso de todos os bolsonaristas, de que o governo é uma quadrilha, de que eles vão se juntar com os caminhoneiros, que, veja bem, os caminhoneiros não estão mais tão assim hoje não, tá? Ele tem que se informar melhor. As pessoas começaram a entender o tiro no pé, que é você parar de trabalhar e depois você ter 3, 4 anos para se recuperar depois de uma atitude impensada. Então é importante, tanto que a gente viu aqui e ali uma ou outra manifestação isolada, mas nunca mais a gente viu uma manifestação como aquela primeira que aconteceu de parar o Brasil. Eles perceberam que não é nenhum negócio. Jogaram fora os alimentos, como você está vendo aqui, jogaram tudo fora. E a gente quer saber até que ponto as coisas realmente têm sentido. Porque não é possível que nada é ainda melhor do que pouco. Porque mesmo que não tenha condições de negociar no preço que eles querem, quer dizer que eles preferem não ganhar nada e jogar fora o alimento. Então esse tipo de manifestação precisa ser vista dentro de um processo de ultra-radicalização. Então eles entram num processo de extremismo total, em que você está vendo, o extremo mesmo, é o extremo, jogam fora os alimentos. Coloca aqui nos comentários o que você pensa. Aliás, não esqueça de dar o like no vídeo. Se você deixar para o final, às vezes você esquece, e o like é muito importante para outras pessoas acompanharem o nosso material. A gente está todo dia trabalhando para você, domingão estamos aqui, e é o que a gente pede, dá essa força aqui pra gente, dá uma moralzinha, dá o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, se você não é inscrita. Eu quero trazer aqui para você o trecho de um pastor que eu critiquei aqui no canal. Eu critiquei esse pastor aqui, porque houve um momento em que ele se entregou totalmente para o bolsonarismo,
ele começou a falar até questões ligadas a armas e armamentos e tudo mais. Eu critiquei esse pastor. Mas agora, eu quero trazer aqui uma fala desse pastor que levanta uma questão muito importante, que é um outro caso de ódio que a gente teve agora, recentemente. Nós tivemos alguns pastores que foram fazer uma oração para o presidente do Brasil. Veja bem, você pode dizer, é para o Lula. Ok, mas o Lula como presidente do Brasil. Esses pastores que foram lá tiveram críticas absurdas, inclusive da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e de todo aquele grupo em torno, Malafaia e todo mundo. Eles começaram a criticar esses pastores por terem feito oração ao presidente do Brasil. E esse pastor aqui, que é um político também, ele faz um comentário a respeito disso. Eu quero que você preste atenção nesse comentário, porque tem muita verdade aí. E tem um detalhezinho que ele fala que nós vamos trazer aqui na sequência, olha só. Eu também sinto vergonha, minha gente. Eu sinto vergonha quando um líder evangélico tenta deturpar maliciosamente o que fez um colega, uma verdadeira liderança evangélica, que é o bispo Samuel Ferreira. Que vergonha. Tentar convencer a igreja, o povo de Deus, que o bispo Samuel Ferreira esteve no Palácio do Planalto para apoiar Lula. Que vergonha. O bispo Samuel Ferreira foi no Palácio do Planalto a convite de Lula e orou por ele, entregou a Bíblia para ele, pregou uma palavra de Deus para ele. Disse a ele, presidente Lula, a igreja não é sua inimiga, a igreja ora pelo senhor, a Bíblia manda orar pelas autoridades. E quando o presidente Lula perguntou sobre a indicação de Jorge Messias, o bispo Samuel disse, sim, se o senhor puder indicar o Jorge Messias, nós ficaremos felizes porque Jorge Messias é nosso irmão em Cristo. Só isso. Aí agora disseram, não, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ué, mas desde quando Lula é nosso senhor? E desde quando Bolsonaro é nosso senhor? Nós só temos um senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que na sua palavra manda orar pelas autoridades, independente de eu gostar, concordar ou não com essa autoridade. Ou nós só vamos orar pelas autoridades que nós gostamos e que nós votamos. Que isso? Gente, vamos voltar a essa igreja. Não deixe lideranças te manipularem em nome da fé, te manipularem em nome de Jesus Cristo, mas por detrás, essas lideranças têm interesses pessoais. Gente que até pouco tempo atrás votou no Lula, e agora está dizendo, não deixe Lula enganar a igreja. Mas peraí, o Lula sempre foi o Lula, que apoiou o aborto, que apoiou as pautas progressistas, ou ele só fez isso agora? Até pouco tempo atrás, essas mesmas vozes estavam falando contra Bolsonaro, era contra Bolsonaro. Ou seja, apoiou Lula e era contra Bolsonaro, mas por alguns interesses pessoais, agora está querendo levar a igreja para um caminho que não agrada o Senhor. Já nos dividiram demais, já nos separaram demais entre quem apoia Bolsonaro e quem apoia Lula, como se fosse ovelhas e bodes. Não, quem vai separar ovelhas e bodes é o Senhor Jesus naquele dia, e eu te garanto que o critério dele não será nem ideológico e nem político. O critério dele serão os princípios da sua palavra. Só colocar uma questão rápida aqui. A esquerda nunca foi a favor do aborto. Você nunca vai ver alguém da esquerda sair para as ruas, olhar uma mulher grávida e dizer, olha, você tem que abortar, hein? Você tem que tirar essa criança aí. Porque nós somos a favor de todas as mulheres grávidas abortarem. Temos que promover o aborto e tudo mais. Isso nunca aconteceu. O Lula muito menos. A questão, o debate sobre o aborto foi exatamente esse que o próprio Barroso, nesse último voto dele, que ele fez no final de semana, o próprio Barroso coloca. É a questão da criminalização. Porque se você deixa para esses extremistas, eles caminham exatamente no ponto contrário. A gente viu agora lá no Senado, eles aprovarem um projeto que proíbe mulheres de interromper uma gravidez que foi fruto de uma palavra que eu tenho que censurar a palavra aqui, né? Mas as mulheres foram fruto disso e elas precisam continuar com essa gravidez porque nós temos extremistas como Damares Alves, esse Girão, que querem proibir a mulher de interromper essa gravidez. Então, é bom deixar claro isso aqui. E um segundo ponto que eu considero importante nessa fala do Tony, de Paula, esse pastor aqui que acabou de dizer essas palavras em relação principalmente ao Malafaia e a Michele Bolsonaro, a questão aqui é a seguinte,
ele fala a respeito de servir a dois senhores. É claro, eles nunca vão considerar o Lula um senhor, mas quem é o outro senhor para eles? É o Bolsonaro. Então, se você defende um, você não pode defender o outro, porque um você considera como senhor. E para um religioso, você ter um sujeito como Bolsonaro como senhor é uma aberração que não tem tamanho. Porque deveria ser Jesus Cristo Senhor, né? Um cristão deveria ter Jesus Cristo como Senhor. E esse detalhe não pode escapar. O próprio Ottoni de Paula aqui, ele falou, olha, mas quem disse que Lula é o Senhor, quem disse que Bolsonaro é o Senhor? E esses extremistas, fundamentalistas religiosos, eles permitiram isso, que a igreja se transformasse em um ponto em que você idolatra a figura de um ser desprezível e traz esse ser como se fosse um senhor. Essa fala aqui desse ator da Globo, Thiago Lacerda, ela vai também nesse sentido. Ele também coloca algumas questões sobre como esse sujeito é visto pela extrema-direita e como ele realmente é, na visão do Thiago Lacerda, do ator. Olha só. O Bolsonaro vai ser preso, está com 70 anos, no mínimo ele pega 10 a 12 e vai morrer na cadeia. O que quer que ele pegue agora, meu amigo, eu considero que é só o começo, ainda tem os crimes de pandemia, a gente não pode esquecer. A verdade é que por tudo que ele é, por tudo que ele representa, por tudo que ele já disse, por tudo que ele já fez, por tudo que ele não fez, eu acho absolutamente legítimo que o caminho natural dele seja a cadeia. Acho que urgente é a palavra, a gente precisa ser capaz de responsabilizar essa gente. Eu sinto que o que esse sujeito semeou ao longo desses anos está bastante vivo. Eu acho que o fascista, ele está contido na ideia fascista, mas eu acho que é uma coisa mais simplória, armada e articulada por uma gente tacanha, que vai ser esmagada pela história, né? Eu acho que é só uma amostragem de um corpo muito mais amplo, autoritário, fascista. Né? O Bolsonaro é um nada, né? O Bolsonaro é quase inexplicável como esse sujeito ascende da forma como ascendeu. Um sujeito despreparado para isso. Né? O Caiado, você citou o Caiado é um político. Né? O Caiado é um cara do jogo, o Caiado é um cara que também cumpre ali esse papel, né, de posicionamento à direita e tudo, mas ele tem uma articulação política que faz mais parte do jogo. Por não ser tão estúpido, por não ser tão imbecil, ou pelo menos não tão estúpido, eu acho que ele é um sujeito mais perigoso, sim, a gente tem que estar atento. A direita ainda tem o melhor uso dessa ferramenta de comunicação que é a internet, eu acho que essa é uma questão importante. A direita do debate, a direita do campo democrático, a direita razoável, a direita que ainda não é desprezível, eu acho que essa direita derreteu no Brasil. E agora, o fim, a extinção do PSDB, eu acho que é um sintoma claro de um cenário de anteparo de diálogo democrático que parece que a gente perdeu. E a gente está tendo que trocar com algo que está para além da linha civilizatória. Então, eu acho que, eu não sei, às vezes eu tenho que... faz sentido, porque eu fico, com a sua pergunta, eu fico tentando, cara, será que é só a ferramenta? Mas aí eu fico vendo o tipo de gente com a qual a gente está sendo obrigado e levado a debater, né? É que com o derretimento da direita democrática, as pessoas que sobraram se bandearam para lá. Assim, essa direita fagocitou, essa extrema direita no Brasil, parece que fagocitou uma direita razoável democrática, né? A Soraya, o próprio Alckmin, a Simone, né? Essa turma percebeu ainda na eleição qual era o movimento digno a ser feito, né? Infelizmente, o Ciro Gomes não teve a mesma consciência e cometeu erros imperdoáveis, né? De avaliação e planejamento estratégico. É uma fala que tem muitos pontos aqui para ser abordados, né? Ele fala, inclusive, do Ciro Gomes, dos erros estratégicos do Ciro Gomes, e fala, inclusive, sobre o fim do PSDB. Ele não sabe disso, porque isso ainda não aconteceu, mas nesses próximos dias, muito provavelmente, a gente vai ter o anúncio da filiação novamente, né? Porque ele já foi filiado ao PSDB. O Ciro Gomes vai se filiar novamente ao PSDB, junto com o Tasso Gereissati, eles vão tentar articular uma candidatura do Ciro Gomes ao governo do Ceará. Eu desejo sucesso, eu quero que o Ciro volte a trabalhar, já faz um bom tempo que ele está sem um cargo do executivo, então que dê certo, que tenha sucesso, que seja uma candidatura limpa,
que eles possam fazer frente, eles querem fazer frente ao PT lá, cara, manda pau. Né? E eles querem com isso reavivar o PSDB. Aí eu já acho mais difícil. Você tentar refazer o PSDB no país, eu acho muito difícil, depois de tudo o que aconteceu. É importante a gente deixar claro que hoje ainda é o principal nome do PSDB o Aécio Neves. E o que dizer sobre o Aécio Neves? O próprio Aécio Neves está cogitando a possibilidade de sair candidato ao governo do estado de Minas Gerais. Então a gente tem uma série de questões aqui, mas o principal ponto da fala do Thiago Lacerda, na minha opinião, é com relação à visão que ele tem sobre o que aconteceu com a direita que se deixou levar pelo extremismo, e hoje, se você não é Bolsonaro, os próprios bolsonaristas dizem isso, né? Se você não é Bolsonaro, você não é direita. Esse é um problema enorme, porque eles trouxeram para si essa responsabilidade. Nem quando o PT estava no auge do poder, nem quando o PT realmente era o ponto principal da esquerda, isso não foi dito pelo PT, pelos petistas, pelos lulistas. Se você não for Lula, você não é de esquerda e coisas assim. Na extrema-direita isso não acontece. Mas coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Eu gostaria de saber se você concorda ou não com o Thiago Lacerda e se você acha que uma fala dessa é motivo para tanto ódio. Coloca aqui nos comentários. Aproveite a oportunidade, estamos começando mais uma semana e quem sabe agora é o momento para você ter essa renda extra que a gente sempre fala aqui. É uma oportunidade que essa escola de negócios está oferecendo para as pessoas. Então entra aqui no primeiro comentário fixado que eu mesmo explico tudo para você. Primeiro comentário fixado. Entra aqui que a gente vai conversar a respeito, tá bom? E olha, eu sempre peço para as pessoas que chegam ao final dos vídeos para ajudar o nosso trabalho. A gente está aqui trabalhando de domingo a domingo para você. E a gente quer continuar trabalhando. Como que você pode nos ajudar? Você pode ser um membro e um apoiador do nosso Apoia-se. Membros e apoiadores proporcionam a possibilidade da gente fazer trabalhos especiais, desenvolver materiais especiais. A gente está desenvolvendo um trabalho enorme aqui, gigantesco em qualidade e também em extensão aqui de serviços, né? Que é esse trabalho que a gente está desenvolvendo até meados de 2026 para membros e apoiadores do nosso Apoia-se. A gente também pede para você nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Tá aqui o nosso endereço de Pix. Esse aqui é o nosso QR Code. Dê essa força aqui pra gente, se você puder. Se você não puder, ajuda quando você puder. Sempre lembrando, você não é obrigado a nada. Aqui você não é obrigado. É só se você achar que a gente deve continuar trabalhando, tá bom? Agradeço sempre as pessoas que nos ajudam aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Tenha uma boa semana! Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.